Esta capela foi construída em 1993 para abrigar peças que foram sobreviventes do massacre de Canudos 100 anos antes, 1893. E por onde ele passava, ele construía igrejas, falava sobre Deus, sobre a igreja católica, porque ele era muito católico, né? E também ele era uma pessoa que ele tinha opiniões políticas muito fortes, né? Sim. Então ele era contra a república e a favor da monarquia, e ele era contra muitas das coisas que foi instaurado com a república. Então, como por exemplo o casamento civil, que para ele casamento tinha que ser somente na igreja, e ele era extremamente contra a cobração de impostos. Então, por onde ele passava, além dele falar sobre religião, enfim, ele também falava sobre os impostos e tentava, de uma certa maneira, conscientizar as pessoas a desenvolver o senso crítico de saber questionar e de não aceitar o que estava sendo imposto, porque antigamente essas pessoas não tinham acesso à educação, né? Então não tinha como ser estimulado o desenvolvimento de um senso crítico, de saber questionar as coisas, sendo que elas não tinham acesso a muitas coisas básicas como comida e um lugar para morar, por exemplo. Então, quando ele falava sobre isso, muitas pessoas viam nele uma esperança de uma perspectiva de um futuro melhor. É tanto que muitas dessas pessoas por onde ele passava, largavam suas vidas e começavam a peregrinar junto com ele. Então, quando ele chegou aqui em 1893. Então, se chamava Fazenda Canudos e ele renomeou para Arraial do Belo Monte e ergueu esse cruzeiro aí. E aí, conforme os anos foram se passando, mais pessoas iam chegando e ficando no Arraial, porque a proporção do Arraial começou a ficar muito grande. Então, muitas pessoas começavam a ouvir falar, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, né? Por conta que, desde sempre, antes mesmo de Antônio Conselheiro chegar aqui, já tinha toda uma narrativa muito pessimista em cima da pessoa dele e das pessoas que acompanhavam ele, né? Então, como ele era uma pessoa contra a república, o governo e os governantes não gostavam dele, porque eles não gostavam de pessoas que eram rebeldes e iam contra o que eles estavam impondo, né? E também a gente tem que considerar que não fazia muito tempo da abolição da escravidão na época. Então, que foi uma abolição simbólica, né? Porque não teve políticas públicas para incluir essas pessoas. Então, muitas pessoas continuavam aceitando serem escravizadas a troco de um mínimo de comida e um lugar para passar a noite. E quando essas pessoas largavam as fazendas, né, os coronéis e os latifundiários da época ficavam muito chateados, né, para não falar outra palavra, porque eles ficavam sem mão de obra. Isso. E a Igreja Católica também não gostava muito do movimento por conta que Antônio Conselheiro ele era visto como líder religioso pelas pessoas. E o tópico que tocava a igreja é que ele era justamente visto como um líder religioso, mas ele não era instituído pela Igreja Católica um líder. Então ele não era padre, diácono ou qualquer que fosse alguma coisa atrelada à igreja. Então, na época, esses três pilares eram o que mandavam na sociedade, né? Eram os que tinham influência. E todos esses pilares eram contra o Arraial. Então, quando foi em 1896, que já tinha muitas pessoas ficando e se fixando em Canudos, foi necessária a construção de uma nova igreja, porque a que tinha lá não estava mais cabendo a quantidade de pessoas que estavam residindo na comunidade. Que foi aí que entra a história das madeiras. Então, as madeiras é o marco inicial e o cruzeiro o marco final. Por quê? Porque as madeiras foram um estopim da guerra, né? Então, Antônio Conselheiro, ele comprou e pagou por essas madeiras, só que eles não enviavam essas madeiras para o Arraial para construir a igreja. E aí ele escreveu uma carta e mandou essa carta para Juazeiro, que foi onde ele comprou essas madeiras, dizendo que ele e os conselheiristas iriam buscar as madeiras. Só que como tinha já toda essa perseguição, né, em volta do Arraial, eles aproveitaram essa oportunidade para criar uma narrativa e dizer que Antônio Conselheiro e os
conselheiristas estavam indo para Juazeiro para saquear Juazeiro, ou seja, para roubar Juazeiro, né? O que era mentira. E aí no caminho de Juazeiro, que foi em Uauá, foi onde teve a primeira expedição, então os conselheiristas foram pegos de surpresa, teve o primeiro conflito, eles retornaram para o Arraiá de novo, porque eles não sabiam o que esperavam a eles mais à frente, e aí foi onde começou a guerra. Então a guerra começou em 1893, durou mais ou menos um ano, porque terminou em 1897, e ao final da guerra, ao final do massacre, né, essas madeiras, elas nem sequer chegaram ao Arraiá. Nem Antônio Conselheiro nem os conselheiristas viram nem a cor dessas madeiras. E ao final do massacre, elas foram revendidas para uma construtora. Essa construtora comprou essas madeiras, construiu um hotel com elas. Esse hotel funcionou por alguns anos, só que o dono chegou a falecer, e aí essas madeiras foram para leilão. Um historiador ficou sabendo da história das madeiras, comprou para fazer uma construção em sua fazenda, só que ele faleceu antes disso também, e aí ficou sob posse da viúva dele. E aí os sócios aqui do ISPMC ficaram sabendo, entraram em contato com ela, e ela fez a doação. Então as madeiras chegaram aqui em Canudos 100 anos depois da compra. Meu Deus, que história! E nunca foram usadas? Não, elas foram usadas para construções, mas depois que chegou aqui em Canudos, só havia termo. Então as madeiras foi comprada em 1893 e chegou aqui em 1996, 100 anos depois. Que coisa mais fantástica, gente. Por isso que a gente estava até não sabia, nunca tinha ouvido falar dessa história. Sempre. Bom, então essas madeiras que estão aqui, elas são centenárias, depois de cortadas, viu? Vendo e vivendo essa história. E aqui ainda são uma parte das madeiras. Então aqui a doação só para serem usadas em boas condições. Impressionante, né? A história é uma coisa maravilhosa. Aquele quadro foi ao final da quarta expedição. Então foi o que sobrou, né? Pelas pessoas foram soldadas. E o cruzeiro, pra gente, é um marco de resistência. Este cruzeiro que está aí, fincado, é este cruzeiro que está aqui, nessa capela. O que aconteceu, porque quem se esquece abre espaço para que coisas desse tipo aconteçam novamente. Diga seu nome aqui, por favor. Ananda. Ananda. E ali Então, é minha gente, mãe, que é a historiadora. relato de Ananda, relato magnífico, parabéns, Ananda. Obrigada. Você vai ser a próxima historiadora. Estamos aqui no local onde foram assassinadas 12 mil pessoas que faziam parte do grupo que seguia Antônio Conselheiro. Foi a maior guerra do governo brasileiro contra brasileiros. No Parque Estadual de Canudos, ainda existem famílias residentes, agricultores da época que tinham terras e quando o parque foi criado, estas pessoas foram mantidas no local. A família de Dona Isabel, uma conselheirista, que é o nome dado aos seguidores de Antônio Conselheiro, Dona Isabel, eles resolveram fazer uma homenagem a ela e construir um pequeno espaço que se torna hoje o Museu Casa Vó de Isabel. E aqui eles reuniram alguns apetrechos, alguns equipamentos que foram utilizados na guerra e que foram achados pela família de Dona Isabel. E reuniram todos nesse espaço para homenagear a Dona Isabel, que foi uma das pessoas que lutaram junto com Antônio Conselheiro e seu grupo. E este que está aí à frente, o Paulo, é neto de Dona Isabel e faz um trabalho de guia
no parque. Meu pai. Então, a Dona Isabel nasceu na Segunda Canudos, que é minha avó, né, em 1904, e que veio para cá na década de 50, no início do processo da criação da barragem do Cocorobó. Né. Ela que veio para cá, já incorporar os morros, porque a barragem do tudo, né? Em 1955 ela já ergue um cruzeiro com um marco, né, levantado por ela, que é lá no Alto da Favela, onde ficou a matadeira, né, esse cruzeiro que veio da Segunda Canudos, vocês viram lá da primeira Canudos do Instituto, né, lá no Alto da primeira Canudos. E aqui ela acolhe pesquisadores, né? Assim, o processo de criação do parque, a partir de 1956. 56 já começa a discutir? Não, 85, 86. Começa o processo de criação do parque. Quando eu pegar o parque é muito recente, né? Você tem 40 anos. Né? Então, isso deve pegar os principais sítios históricos. A exemplo do Vale da Morte, que era um cemitério militar. Fotografias. Na capa do livro, a gente vê aqui que é um crânio, né? Precisamente era um crânio de uma mulher que foi encontrado em abril de 1987. Né? Quem vai relatar isso é o próprio Paulo Santino, responsável pela pesquisa arqueológica, né? Do Serviço Arqueológico. E aqui temos assim os primeiros mapeamentos, né? Dona Isabel acompanhando esse pessoal, né? Sim. Na demarcação do parque. Também aqui na página 41 vai ter mais uma fotografia dela na Fazenda Velha. Né? E vamos dizer que ela não viu tantos avanços da criação do parque. O parque vai dizer que oficialmente em 97, quando sai o decreto e é aberto para a visita. Né? Então, de lá para cá que o parque começa a ser divulgado, né? Porque por muito tempo ele fica meio que apagado da memória. Né? Então, esse espaço ele nasce através da experiência como guia, na verdade, né? Desde os meus avós como guia, as pessoas para visitar, para vestir a roupa de couro, né? As vestes do vaqueiro, as pessoas para fotografar os animais, os caminhos e tudo mais. Então, e aí nasce essa ideia de preservação da memória e um espaço que destaca o papel da mulher, né? A importância da mulher no passado de Canudos. A minha bisavó, que estava em Canudos, que pegou em armas, que era parteira também do Belo Monte, né? E fazendo o que sempre o conselheiro fez, né? No Arraial do Belo Monte. Acolhia todos que chegavam ali, né? Todas da mesma forma. Isso Dona Isabel sempre fez isso, né? Acolhia todos que chegavam aqui. E esse legado permanece até hoje, né? Então, a gente recebemos visitantes todos os dias, né? De todo lugar do mundo, né? Da Itália, do Canadá, recentemente, né? Da Bélgica recebemos, né? No nosso Instagram tem essas publicações, relatos das pessoas. É o Instagram do museu, que era o meu pessoal, que eu acabei transferindo na página do museu. Então, o meu trabalho hoje está, vamos dizer que é o Museu Vó Isabel, né? Então, as pessoas acabam que ficando no nosso terreiro, sabe? E tem esse contato, e esse contato que a gente tem com o mundo, né? Então, artefatos que foram encontrados na primeira Canudos, na segunda Canudos, né? Esse piso que veio justamente da segunda Canudos, da casa, né? Ela trouxe de lá. Exatamente. Olha o piso aqui. Garrunchas, Coisa linda, né? artefatos como espadas, todo esse material foi encontrado. Esse aqui, esses vestimentos Esse de é o vaqueiro, né? Vaqueiro, meu pai que é vaqueiro, né? E a ferradura que para entrar na caatinga, né? Que é muito dura. Pra você não se espetar Para todo. você espetar, né? É vaqueiro. E o piso da cunha, quando ele se inspira, né? Quando você tem um muito forte, ele se inspira todas as vezes na figura do vaqueiro, né? Que esse homem bravo, que entra na caatinga para pegar o gado, né? E aí estão fotografias do saudoso Evandro Teixeira, que estava até falando do Evandro Teixeira, que é um amigo nosso, uma ilustração da foto da rendição, né, dos prisioneiros e prisioneiras, a Maria do Lar, a filha. Essa pedra não tá aqui não, né? Não, ela está no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E tem ali fragmentos dela também, né? Jontão também, que ela mora no parque, Aquele lá. Isso, que ela mora também. E esse material todo que está aqui foi o acervo dela, de Isabel, que foi doado, também músicas que foram doadas, músicas que a gente acabou comprando na mão das pessoas, né, porque as pessoas queriam vender, não davam, a gente vai vender, sabe? Então hoje esse espaço é um espaço que a gente tem uma instituição, né, para que esse acervo seja preservado, né? Algo que começou muito simples, né, que hoje, digamos que hoje é uma instituição, até mesmo para que o museu existir, para que seja doado esse material para uma universidade, né? E aqui temos uma parte da memória de Canudos. É Paulo Regis. É um descendente direto Conselheirista. de uma conselheirista. Exatamente, conselheirista. Conselheirista. Que era a denominação que se dava às pessoas que seguiam O Beato, né? o Antônio Conselheiro.
aqui de cima realmente era um excelente ponto de observação, né? De toda a região, toda a área. Os relatos históricos é que foram 3 canudos. A primeira foi destruída pelo fogo, a segunda foi reconstruída sobre os escombros da primeira e se encontra debaixo desta água, e a terceira é a atual, que voltou e que hoje conta a história do que foi o massacre de Canudos. Às vezes tentam apagar a história, mas ela é mais forte e continua viva na memória do povo. E o nome do arraial foi colocado justamente Arraial de Belo Monte pelo Antônio Conselheiro, em virtude desses montes belíssimos que temos aqui, ó, ao fundo. Pode gravar, só não pode gravar a parte dos crânios. Ah, tá. São parte dos militares que morreram no Hospital do Sangue, traziam para cá e aqui eram jogados em várias rasas. Nesse local foram encontrados crânios, botões de fardamento, cachimbos da época, né? Vocês viram no Museu Vaz Isabel. E do alto estava sempre os fuzileiristas, né? Com as bate-buchas dentro das trincheiras, né? Ali, que eram buracos de 1,5 m, os caras estavam sendo sepultados no chão. Então era um cemitério e um campo de batalha ao mesmo tempo, né? O Zanetini vai relatar que um dos primeiros crânios encontrados nessa região foi exatamente de uma mulher, que era justamente as famílias que acompanhavam os soldados, né? E aí ele vai relatar que ali em abril de 1987 ele encontra o crânio de uma mulher, que tem até a foto aqui. Olha, o crânio praticamente inteiro ainda, gente, ó. Com os dentes, entendeu? E era justamente das mulheres que vinham com os soldados, né? E sem contar, pessoal, que as enxurradas que vinham por aqui, né? O gado comendo esses ossos, né? Era muito comum, né? Então pessoas aqui, em época da chuva, as pessoas achavam as coisas aqui e levavam embora. Então era muito comum, porque o parque é de 1906, mas até então antes ficava Tinha vida, aí, né? Meu pai, meus familiares, meus tios, né? Contavam fardamentos, né? Os fardamentos azuis, né? Uns azuis mais claros, uns azuis mais, os tons mais escuros, né? E claro, né? Então era muito comum, né? Nessa região. Lugares mais impressionantes daqui do Parque Estadual é o Outeiro das Marias. As Marias é uma referência, até aqui tem uma reprodução de Michelangelo, Maria Mãe. E as Marias são essas mulheres que aparecem nessas fotografias. São destaques de uma fotografia que foi realizada em 1897, quando houve a rendição da comunidade de Canudos. E os conselheiristas enviaram as mulheres e as crianças, né? Porque julgavam que elas estariam seguras na rendição. Elas foram todas transportadas, as pessoas, para aquela ilha que se vê aqui abaixo, dentro do açude, que na época não existia o açude, né? Era um terreno mais baixo. E ali todas as pessoas foram degoladas. Cortavam o pescoço, o sangue escorria pelo pescoço. Um processo que foi descrito como colocou-se uma gravata de sangue em cada resistente de Canudos. É impressionante. Conhecer a história desse lugar e ver isso, esse lugar aqui especialmente, é muito impressionante e triste. Aqui nós temos este monumento, onde foi realizada essa pintura sobre azulejos, com os locais indicando todas as partes onde ocorreram os eventos do massacre de Canudos. Inicialmente esse aqui era o ponto das trincheiras, onde os conselheiristas se entrincheiraram para fazer a defesa deles aqui contra os militares que vieram do Rio e da Bahia, retirados daqui. Ali é o açude, onde está, abaixo da água, está Canudos, a primeira comunidade. E deste ponto
os militares instalaram canhões e conseguiram a vitória sobre as pessoas que estavam entrincheiradas aqui, defendendo o projeto de Antônio Conselheiro. Olha que lindo! As pedras vão se esfacelando em lascas. A erosão é só o tempo, né? A mostrar isso. Observem o olhar dessa criança e desse adulto e tirem suas conclusões. São Paulo Afonso, né? É, 27 de novembro. A gente chegou lá no domingo e saiu ontem. Bonita essa região, né? Olha só. A gente foi só pra... Cheguei. Então, pessoal, esse cenário ele foi idealizado pelo saudoso Claude Santos, né, que era filho de fotógrafo, né, esteve em Canudos pela primeira vez com a idade, retornou na década de 80 em Canudos, e ele faz um mapeamento do parque, juntamente com a universidade, né, e essas intervenções foram a partir de 2012. São gravuras de um médico por nome Trípoli Gaudense, que faleceu inclusive no dia 25 de outubro de 2025, né, ano passado. Ele que é o autor dessas gravuras. Então, é um cenário que vai simbolizar o início do conflito, né? Todo conflito assim. O primeiro painel, o Antônio Conselheiro com o Nosso Povo, né? O que está lá, o Beatinho, né? Que está ali com a cruz. O Beatinho que ele tinha 14 anos de idade quando ele começa a seguir o Conselheiro. E ele que negociou a rendição, né? Juntamente com o general Arthur Ascali no final, que o general Arthur Ascali vai falar que quem se entregasse não ia morrer. E aí os homens de Canudos vão mandar mulheres e seus filhos, porque achavam que também as vezes poupadas, né? Aquela foto clássica do Palácio de Barros, do Museu Isabel, ela é ilustrada, né? Essas famílias, na maioria das mulheres e crianças, vão ser levadas por Vale da Degola e ali vão erguer os braços para o céu e vão falar, né? Viva o nosso ponte dos conselheiros. E simplesmente vão pegar com 2 dedos no nariz, né? Puxavam para trás e passavam a navalha no pescoço. E o sangue escorrendo do peito, que era a famosa gravata vermelha. Sem contar que esse pessoal estava todo já com fome, com sede, porque o Conselheiro morre 22 de setembro, né? De 1897, com a versão de que ele morre de dor de barriga, né? Que ele fica desidratado, que era a famosa Camila na época, uma das versões, né? Uma das versões, a segunda versão de que ele morre sendo de um estilhaço da granada, né? Que ele estava entre uma igreja e outra, entre a igreja do Bom Jesus e a igreja de Santo Antônio, ele era com um estilhaço da granada na perna, né? E que esse ferimento leva à morte dele, né? E tem a última versão de que ele morre de uma pneumonia, por ficar rezando no sereno, né? Então, não sabe das vezes qual foi a causa da morte, né? Eu acho assim que tem sido um estilhaço da granada e tal, né? Que eram muitas granadas, no Museu Isabel, uma delas que foi detonada, né? E ali o pessoal, 23 de setembro, eles cercam toda Canudos. Ninguém entra, ninguém sai. Então as famílias estavam todas ali com fome, com sede. Então, naquela foto você vê os semblantes daquelas mulheres, né? E mesmo assim o exército tinha coragem de matar todas elas, né? E no final eles atearam o querosene no arraial, que era um caso de pau a pique, né? E mulheres, né, aproveitam o momento, com crianças nos seus braços e jogam no fogo, né? E meio que mulheres vão ser levadas para a capital, para ser usadas como prostituição na época, né? Crianças vão ser doadas, né? Uma das partes mais tristes. Então o Beatinho, ele foi o primeiro, né, a ser degolado nessa negociação, né? Então e o Claude Santos, né? Daqui também consegue ver a Serra do Cambaio, né? Da Serra do Cambaio, que foi exatamente o local onde se aconteceu a segunda expedição, né? Porque o primeiro conflito, que é aquela coisa da Madeira, foi justamente lá em Mauá, né? Quando estava a caminho de Juazeiro, o antigo delegado, né? Mas com poder de juiz lá em Juazeiro, que digamos que levou para o lado pessoal de uma expedição. O estopim, na verdade, do massacre foi exatamente a Madeira, né? A segunda expedição, que vai chegar ali precisamente no dia 19 de janeiro de 1897. Mas só que os conselheiros saem de Canudos, né, do arraial, para esperar a expedição. Tem relatos que o conselheiro não estava ali no arraial, ele estava fazendo batismo na região, né? O conselheiro foi padrinho de diversos meninos, né? Bateu diversos meninos, né? E o conselheiro, quem vai liderar essa segunda expedição é exatamente o Pedrão. O Pedrão, que é um sobrevivente da Guerra de Canudos, né? O Pedrão que faleceu em 1952. Inclusive, quando o presidente Getúlio Vargas dos Canudos, né? Getúlio Vargas esteve em Canudos em 1940, e ele não vai falar com o Pedrão, né? O Pedrão não vai falar com o Getúlio, né? Ele que vem falar com ninguém da República em respeito ao conselheiro. Então era um homem muito assim, bravo.
cabo, vamos dizer, né? E ele que vai liderar essa segunda expedição. As táticas da segunda expedição pela parte do Pedrão, né? Então o Pedrão, ele, segundo os relatos, nem o Lampião entra nessa região em respeito ao próprio Pedrão, né? Então ele foi o primeiro a ser sepultado na atual Canudos, que infelizmente o poder municipal, né, e estadual não sabe nem onde é o local onde ele está enterrado de fato, né? Com o passar do tempo, né? Mas lá tem uma planta que é sempre florida, né? E as pessoas olham, ali de fato é o local onde o Pedrão foi sepultado, né? Então, esse local acontece somente a terceira e quarta expedição, né? Principalmente a terceira expedição, né? Que é do famoso Moreira César, né? Que veio lá de Santa Catarina como o famoso corta-cabeça, né? Nascido em Pindamonhangaba, São Paulo. Ele que nasceu em 1850, que vem para Canudos, até mesmo com a audiência de cantar presidente da República, né? Se vencesse Canudos, ele ia ter o direito de cantar presidente da República. Então ele vem do Rio de Janeiro de navio até Salvador, e de Salvador ele pega ali, vem de trem. E de Queimadas para cá e vai deslocar 280 km a pé. Imagina só a distância para chegar aqui, né? Os caminhos para, né, abrir um picada, trazendo canhões, né? E o Moreira César que vai chegar sob o estímulo do povo de Canudos. Olha, vamos almoçar em Canudos, porque essa gente não tem armamento, porque são armas de matar passarinho. E aqui o mais fácil é assim, que se matavam logo os oficiais, por conta das roupas, das vestimentas, né? O Moreira César, ao atravessar o rio Vazabarris, ele toma logo um tiro no abdômen, né? Foi levado, passando a fazenda Canudos, para ser cuidado ali, né? E antes da morte vai passar o comando para o coronel Pedro Tamarindo, que era um segundo oficial, né, que estava ali juntamente com ele, que era de Ambuto, na Bahia, e que falou uma das frases que ficou para a história, né, como o próprio que já relata nos sertões, que ele vai falar, né, antes da sua partida, né? É tempo de Murici, cada um cuide de si, simplesmente parte debanada, né? Lembrando que o Murici é um fosso da região, que até a Caixa do Murici, do Museu Isabel, né? E eles vão sair pelo Riacho do Umburana, né? Usando as referências como o próprio Cris da Cunha cita Onde é o bastante. Riacho do Umburana? Ele tá lá na frente, né? Nessa parte aqui. Na Baixada aqui. Exatamente, é o Riacho do Umburana. E eles saem tentando levar o cadáver, né, do Moreira César para a capital. Mas só que no meio do caminho sofre emboscada e largam, né, o defunto para lá e vamos seguir adiante. E era as internacionais do Angico, que ele vai ser emboscado precisamente no dia 4 de março de 1997, quando ele partia com o resto da expedição. No Zangico? Nasceu Zangico, mas é o Zangico de Canudos. Ah, o Zangico de Não é o Canudos. de lá não. Né? Então a cabeça do Moreira César, do coronel Pitão, vão ficar empenduradas, né, em estacas na época. Então quando a expedição chega nesse cenário e vê a cabeça do Moreira César, o famoso corta-cabeça, o coronel Pitão, com muito mais ódio de Canudos vão ficar, né? E aí, então, esse é um cenário, né, que vai se embora da ideia do saudoso Cruz Santos, né, que traz as intervenções a partir de 2012. Né? Então, a gente vai seguir mais adiante para os próximos cenários. Vamos passar pelo Vale da Morte, que é o cemitério militar, onde se encontra restos de crânios. Vamos passar pelo local onde ficava a de sangue, também o Alto das Memórias. Era um local, né, que eram as tendas, que era para cuidar exatamente dos militares da guerra, onde foram encontrados braços, pernas. Qual é a estatística? Eu não lembro. Quantos militares que morreram? Olha, aproximadamente 5 mil soldados, né, mortos. A população do Arraia era em torno Olha, de 10, 12 mil. o Euclides da Cunha vai falar que em Canudos se tinha 25 pessoas, que eu acho um exagero muito grande. Que não tinha, eu vou dizer que tinha em torno de 8, no máximo 10 mil pessoas. Se você for pegar a atual Canudos hoje, ela não chega a 7 mil habitantes, incluindo os distritos, sabe? Então, uma cidade com 41 anos de ação política, e uma cidade muito pobre ainda. Então, eu não acho que na época de Canudos tinha 25 pessoas. O espaço que a gente vai ver daqui a pouco, de fato era o arraial, não tinha como alimentar, do meu ponto de vista, sabe? Acho que o Euclides da Cunha até ele fala isso para tentar justificar as derrotas, né, que foram as perdas, aos grandes escritores da época, né? Aqui temos um trabalho importante do PRVG, Evandro Teixeira, Aldalho Dantas, né? Antônio Olavo, né? E que fotografou a Maria Evelina, né, sobrevivente, Maria de Jonas, que era parteira, João Mulambo, que chegou a ser um combatente de Canudos, era criança na época do conflito. Temos ali João de Regis, meu bisavô, que nasceu no dia 12 de junho de 1907, o avô da minha mãe, né? Quem é ele? João de Regis, lá no policiamento, exatamente. Maria Guilhermina, que está sepultada na segunda Canudos, né? Ela foi sepultada na segunda Canudos, que aí veio as águas e cobriu tudo, né? E esse local também na quarta expedição, gente, ele foi usado como acampamento militar. Era um local alto, né? Que dava proteção à exposição.
como também o Vale da Morte. Então o Claude Santos, ele traz esse pessoal para aqui, homenageia esses verdadeiros descendentes. Né? Também tem foto do Claude Santos, né? Ali tem fotografia do professor João de Regis, ali também o seu Anísio. E aqui é uma foto do pai do Claude, né? Que fotografou o seu santo de Bendegó, que é o Alfredo Vila Flor Santos. Vai descer aqui, até o mar. Tinha diversos fotógrafos. Alfredo Vila Flor. Que era o pai do Claude. Aí 5 anos depois a Canudos foi. 5 anos depois dessa foto. João Mulambo, contemporâneo da guerra. Esse espaço aqui era um espaço utilizado pelos militares que vieram destruir o grupo de Antônio Conselheiro. Em Canudos. E este espaço é o centro da memória popular aqui de Canudos. Local muito bonito, muito bem organizado. E nós estamos aqui ouvindo a recepcionista aqui do espaço, que sabe tudo sobre a Revolução de Canudos. Aqui estão as bandeiras dos principais movimentos que resistiram aqui e que trabalham aqui a memória de Canudos. E lá do outro lado a gente tem alguns recortes de jornais da década de 50, onde esse aqui está anunciando a segunda Canudos, porque antes da quarta expedição algumas pessoas saíram daqui. E aí, uns anos depois, essas pessoas que foram os que sobreviveram, retornaram para cá de volta para reerguer a cidade novamente. E aí esse recorte de jornal foi muito importante, por conta que as pessoas que tiveram acesso conseguia saber que as pessoas estavam vindo para cá para reerguer a cidade novamente e vir na esperança de achar algum familiar, algum parente, porque na época não tinha comunicação, né? Foi cada um para um canto, ninguém sabe o que aconteceu. E posso fotografar? Pode, fica à vontade. Não, pode falando também. E esses demais recortes são relatos de sobreviventes da guerra, que falam como que era Antônio Conselheiro, o cotidiano no Arraiá, sempre voltado para a perspectiva dos conselheiristas, e não do governo, exército, enfim. Conselheirista, Chile. Eu estava tentando lembrar o dele, mas ficaram conhecidos. Aí... Deixa eu só fotografar esse aqui também. O Ministério do Antônio. O padre Biapina andou por aqui. Aí aqui a gente tem o acervo do general Siqueira Menezes. Então aqui a gente tem a carapina, o rosário e o livro Sertões, que foi a segunda edição do livro Sertões, que foi autografada por Euclides da Cunha, que foi dada de presente para esse general. Esse general, ele não participou ativamente da guerra no sentido de ir na comissão de frente ali no ato, né? Mas ele foi responsável por abrir caminhos para as tropas passarem, para chegarem até aqui. E aqui a gente tem um acervo de Dona Carmen, que ela é descendente de conselheirista e viveu na segunda Canudos. E como antigamente, tanto os ensinamentos como as orações, as ladainhas eram repassadas de forma oralmente, né? Então ela registrou nesse caderno algumas ladainhas, cânticos, orações que foram ensinadas a ela. Ela já faleceu? Já. E deixou o acervo para cá? Porque ela viveu na segunda Canudos. A segunda Canudos não foi aqui, foi inundada. Isso, está embaixo das águas do Azul. Aí aqui a gente tem o nosso acervo bibliográfico
e também alguns vestígios tanto da guerra como do cotidiano do Arraial. Porque aqui no IPMC a gente não foca muito na guerra, a gente foca mais na comunidade, nos conselheiristas, sim, no cotidiano da comunidade, né? Então a gente tem colher, um achado de um casebre, botões, moeda, armador de rede e também alguns vestígios da guerra. Então, tem bala, cartucho. Aí essa lajota que está emplastificada, ela é uma lajota da casa de Antônio Conselheiro lá de Quixeramobim. Sim. E essas daqui de baixo são lajotas da segunda Canudos que está embaixo d'água hoje, né? Só dá pra ver e chegar até lá quando o açude tá praticamente seco, assim. Eu, por exemplo, desde que eu nasci, nunca vi. E eu tenho 18 anos, vou fazer 19 de novembro, então é só quando tá bem sequinho. E esse acervo foi doação das pessoas? Ou... Então, porque todos esses acervos foram achados no parque estadual, que foi onde aconteceu o conflito. E antigamente, muitas pessoas que iam visitar achavam e levavam. Então, a maioria desses acervos foram turistas que levaram e depois doaram para cá. Entendi. Interessante. Porque os que foram achados assim por arqueólogos, enfim, eles estão no memorial e no Museu João de Regis, que fica no Canudos Velho. Tá. Lá no Canudos Velho tem outro museu. Tem 2 museus. Fora O que fica aqui, que é o memorial, e tem o João de Regis, que fica no Canudos Velho. Tá. Então lá no centro, na entrada do centro do Parque Estadual é esse de... Não. São 2, são outros. Não, esse Parque Estadual, antes de vir pra cá, vocês passam por Bendegó. Vocês passaram por Bendegó? Vocês vieram? Não, nós viemos por Jeremoabo. Ah, sim, por Jeremoabo. Então, saindo daqui, se você for seguir nessa direção lá, indo pra Euclides, Petrolina, enfim, vocês passam por Bendegó, que é onde tem a BR-116. Sim. Aí, vocês têm que cortar, entrar pra cá, porque é Canudos, né? E aí, quando você sai, você vai fazer o retorno pra seguir pra Euclides. E aí, você seguindo reto, sem fazer o retorno, só seguindo reto, aí você chega em Canudos Velho, que é onde tem o Museu João de Regis. Tá. Você botando no Google Maps, Acho. dá certinho. Eu já vi a localização de Canudos Velho, eu já vi. Bom, nós ouvimos aqui a exposição de Ananda, que é a gestora não aqui. terminou ainda não. Terminou ainda não, mas... Então, aí, esses folders aqui grudados na parede são folders de todas as edições da Romaria. Então, esse ano a gente tem a 39ª. Então, a gente tem desde a primeira até a do ano passado, porque a desse ano ainda não saiu, porque a Romaria acontece todo mês de outubro, no final do ano. Nossa, ela começou em 88, então. Sim. Logo depois, acho que depois da Constituição. 1988. Aí aqui a gente tem um álbum. Aqui são as chamadas das romarias. Já ocorreram 30 romarias. Tanto da Romaria como Ocorre sempre em outubro. Sertaneja, antes de tudo, forte. A famosa frase de Euclides da Cunha em Os Sertões. Peço desculpa pelos áudios, as áreas muito abertas, com muito vento, e o som não ficou tão bom. E deixamos para vocês aqui as imagens da Canudos atual. Deixo aqui um agradecimento especial ao Paulo e sua família por nos cederem um espaço no seu terreiro, onde passamos noites maravilhosas.